hora de vida e saúde, é hora de transformação, é hora de pensar diferente com relação à sua vida, à sua saúde, para que você viva melhor. O Criador criou a gente pensando que todo o nosso corpo precisa estar em harmonia para que a gente viva melhor e tenha mais felicidade. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre saúde espiritual. Será que quando a gente tira férias, momento do verão, a gente sempre quer viajar, a gente quer dar uma pausa no trabalho, nas atividades escolares? Será que a gente também pode tirar férias da espiritualidade? E será que essa rotina, essa quebra de rotina também não vai atrapalhar um pouquinho a nossa rotina de buscar conhecer mais um pouquinho de Deus? Daqui a pouquinho tem esse assunto aqui. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação da criançada no verão. Como é que a gente pode ser mais criativo e que alimentos a gente podia evitar dar para as crianças nessa época tão gostosa do ano. E a receita de hoje é uma deliciosa salada de alcachofra. Tá leve, tá sofisticada, tá super saborosa, tá cheirosa essa receita aqui do Vida e Saúde de hoje. Se você está interessado em mudar de vida e se você precisa de um empurrãozinho, fica aqui com a gente, porque a gente está torcendo para a sua melhora, está torcendo para as suas mudanças, está torcendo para que você consiga equilibrar as coisas que você precisa deixar de lado e outras coisas que você precisa, outros hábitos que você precisa colocar em prática na sua vida. Nós estamos aqui e você pode entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde, buscar lá séries de exercícios, receitas para você mudar o cardápio aí da sua casa. Você pode também ler artigos de saúde, tudo isso e muito mais na hora que for melhor para você. Agora eu converso com a Paula Gandin, ela que é nutricionista. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Paula, tanta coisa a gente aprendeu até agora e agora a gente precisa se preocupar com as crianças também. Muitas vezes é mais fácil a gente sentar no verão e planejar um cardápio só com saladinhas, com sucos, com coisa mais refrescante pra gente, que acaba comendo, tendo um leque muito maior de opções para comer no verão, mas a criançada também precisa de atenção especial. Precisa, né? Precisa demais. Eu tô pensando aqui, normalmente a criança quando sai de férias, a rotina muda completamente. E a gente não pode deixar a individualidade da criança de lado também, né? A gente, é óbvio que transformar a alimentação dela, colocar novos hábitos, ter uma alimentação boa, mas a criança é criança, né? Sim. Então ela vê o amiguinho comendo aquilo, vê comendo outro, então a gente tem que ter esse balanço, né? Como transformar essas férias em algo interessante para a criança sem deixar de consumir alimentos interessantes, né? Eu sou muito a favor do oferecimento de alimentos em relação... ao invés de proibir demais a dieta, de ser uma dieta muito restritiva. Mas normalmente quando a criança vai para a casa dos avós, vai para a casa dos tios, ela sai um pouco da rotina de casa e do esquema familiar de alimentação, a tendência é que ela coma muito mais besteiras do que o normal, certo? A criança passa, principalmente quando a família não tem esse controle, né? Em casa de amigos, vai tomar refrigerante, vai comer salgadinho, vai comer fritura. Mais doces. Doce, então, e não tem horário, né, para se alimentar. Esse é um ponto crucial. A falta de regularidade. Então, e assim, tentar manter pelo menos o mínimo, né? O horário do almoço, do jantar, lembrar da criança consumir alguma coisa entre os intervalos, né? Não deixar aquele tempão sem comer ou aquela comendo coisa de antecipar o o doce no lugar de uma refeição. Então, a família tem que tentar manter isso mesmo nessas épocas do ano, né? Paula, você acha que dá para ter uma alimentação saudável mesmo nas férias para as crianças? Eu acho que sim, ó. Se a gente for pensar em algumas ideias, por exemplo, uns lanchinhos mais saudáveis, em vez de fazer uma pipoca de micro-ondas, fazer uma pipoca com milho, como a gente sempre fez. Na panela, como a gente está acostumado. Ou a gente pode usar o azeite mesmo para fazer esse milho, por exemplo, essa pipoca para a criança. A gente pode começar a fazer o sorvete em casa. Então, comprar as forminhas, fazer o sorvete em casa, usar frutas de verdade. A gente pode trabalhar com as até um programa cores, legal, né? de férias. Exato. A criança gosta, ela se interessa por isso, né? Então, ela sabe que ela vai comer alguma coisa diferente. Então, fazer um alimento que lembre alguma coisa que normalmente ela sai da rotina, mas ao mesmo tempo com ingredientes saudáveis, né? Certo, olha só. Existe algum tipo de alimento que as crianças devem realmente evitar durante o verão?
Eu acho que... Ou entra na nossa lista? Eu acho que entra na nossa lista dos industrializados. Eu acho que essa é o grande perigo, assim, da alimentação. É aquela coisa de você ler o rótulo e não entender absolutamente nada do que está escrito ali. Está muito longe do natural. Exatamente. Então, se você pensar assim, quero resolver meus problemas, mesmo não entendendo muito de alimentação, com a comida. Então, esse é o grande segredo. Então, você vai fazer, por exemplo, eu quero um chips ou alguma coisa que lembre uma batatinha. Corta uma batata doce, faz ela em chips, joga um alecrim. Faz no forno, fica uma delícia. A criança vai adorar, ela fica crocante, entendeu? Então, dá sempre com um pouquinho de criatividade para tentar fazer alguma coisa intermediária. Tá certo, Paula. Obrigada mais uma vez, Imagina, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Adorei estar aqui com vocês. Tá certo. E agora é hora de férias espirituais. Será que é possível a gente se esquecer de Deus nesse momento de descontração da nossa vida? Tudo bem, pastor? Tudo bom, tudo bem. Estamos falando um pouquinho de quebra de rotina, estamos falando de mudanças de hábitos que talvez já estejam até estabelecidos, mas quando a gente tira férias, parece que a coisa toda sai dos trilhos. Tá falando de coisa boa, então. Sair de férias é muito bom. É um momento de mudança, é um momento de... Aliás, para alguns até é bem estressante, né? Sair de férias, como é que vai ser? As crianças estão em férias, agora não tá ali. Mas não deixa de ser um momento que também gera toda uma ansiedade, nós vamos para onde? Talvez alguns vão dizer, não, talvez alguém esteja até nos assistindo na sua casa da praia ou até num hotel, ou já na expectativa, daqui a algumas semanas eu vou sair. A pergunta que fica é, será que você também não tira férias de Deus? Às vezes a gente vai para algum lugar e vai dizer, não, agora aqui pode tudo. E o verão tem disso. Algumas determinadas cidades, alguns determinados lugares, começa a ter alguns programas, às vezes, à noite, festas, coisas que talvez se eu tivesse na minha rotina normal, eu não estaria, não me envolveria com isso, mas existem alguns riscos em determinados períodos que parece que a pessoa diz, não, agora aqui tudo pode. E eu acabo me expondo a coisas que podem depois ser prejudiciais a mim. Ou eu começo a me envolver com algumas companhias, que dizem, não, vamos lá, vamos curtir, parece uma balada, parece uma coisa. Aquela história do curta a vida, porque a vida é curta, né? É interessante que essa forma de pensar encurta a vida, né? Mais curta, acaba encurtando mais ainda. Dizem, não, vamos ali, vamos ver como é que é, experimenta isso. O verão, às vezes, é um momento de experimentar determinadas coisas, que às vezes eu até vejo que não é ruim, que não é tão bom, que é ruim para mim. Agora, se é um momento de experimentar, então vamos experimentar, mas coisas boas. Vamos tomar esse período, vamos dar um exemplo prático. Você tem uma viagem programada, está ali com uma ideia, pense primeiro como eu posso aprofundar ainda mais algumas coisas ali. Por exemplo, tem uma paisagem exuberante. Nada melhor do que ir num lugar e contemplar essa criação, essa natureza que Deus criou e deixou como testemunho para cada um de nós. Você sabe que quando a gente comentou que ia conversar sobre esse assunto, eu pensei de uma maneira muito mais passiva na coisa, do sentido de, olha, vou dar um tempo de estudar a Bíblia, vou ficar mais assim na contemplação, não vou para a igreja, não estou planejando ir para a igreja não, porque é férias, eu quero mudar completamente a minha rotina. Mas você tocou num ponto que realmente pode ser muito mais perigoso do que a passividade. Sim. Na verdade, eu acho que as duas coisas são perigosas. Às vezes são talvez níveis, né? Diferentes. Certamente, se eu não estiver um pouco passivo, eu nem vou ir para o outro. Mas, às vezes, está naquela certa passividade. O grande lance, eu acho que, assim, não baixar a guarda. Paulo diz, né, que a gente precisa estar como soldados, guardando todas as entradas da alma. É o que você está vendo, é o que você está assistindo, é o que você vai ouvir, que você vai contemplar. E é um período... eu tento tomar essa nossa conversa como algo positivo. É um período de crescimento. Nada mais legal do que um lugar e conhecer, por exemplo, uma igreja nova, um lugar novo, gente nova. Às vezes, uma cultura nova. Talvez você vai viajar para o exterior. Ou mesmo dentro do Brasil, tem lugares completamente diferentes. No sul, vai para o Nordeste, seja onde for. Entrar no lugar e dizer, olha, mas que legal, como é que eles fazem aqui, como é que as coisas acontecem. No exterior, então, nem se fala, às vezes até em outro idioma. Eu falei da questão da natureza, porque é importante, como é legal dedicar um tempo, de repente, no fim da tarde, se você vai para a praia, gosta de praia, dá uma caminhada na beira da praia, senta. Eu me lembro algumas vezes, quando nós íamos para a praia lá com a família, que sentava, sempre tem aquelas rochas, né, perto da praia, abria a Bíblia ali, começar a contemplar
a grandiosidade. Aqui vem uma outra dica, busque versos que tenham a ver com o lugar onde você está. Ah, você não gosta de praia. Eu dei praia, isso aqui. Eu gosto de morro, eu gosto de campo, eu gosto de montanha. Mas quantos salmos não falam sobre os montes? Né? Que quando eu olho para o Salmo 121, né? De onde virá o meu socorro? Eu estou naquele momento, eu começo a entender um pouco mais. Você sabe que os versos da Bíblia eles tomam outra dimensão quando você olha e está num ambiente assim tão próximo daquilo que você está lendo. Com certeza. Tome um verso, por exemplo, não uma parábola, uma história bíblica. Você vai para a praia, faça exercício. Senta num cantinho e lê o chamado, quando Jesus chama os discípulos na beira da praia, diz, eu farei de vocês pescadores de homens. E muitos lugares tem o seu pescador, vai chegando no fim da tarde, o pessoal vai chegando, vai puxando rede, e começa a olhar e pensa como é que ele se insere naquele contexto. Isso vai ganhando vai ficando muito mais rico essa experiência. E é interessante que quando a gente para um pouquinho para meditar e para ver as coisas como o pastor tem sugerido aqui, de repente estar no ambiente da praia e ler sobre o chamado dos pescadores de homens que Jesus fez, a gente também abre o nosso coração e a comunicação com o Criador, com o céu, acaba ficando muito mais direta. A gente está mais vulnerável à voz do Espírito Santo, né, pastor? Torna aquilo mais significativo e mais real. Isso para todos, por isso é algo tão positivo somar aquele momento de sair um pouco da loucura toda, né? Que eu estava ali, era trabalho, talvez tu tivesse um ano muito estressante, se preparando para alguma coisa, talvez algum jovem que esteja nos assistindo, preparando para um vestibular, para uma prova, e agora eu vou sair e ser um momento também de gratidão, um momento de contemplação, um momento de reequilibrar, dizer, olha, tudo aquilo aconteceu. Passou Natal, passou Ano Novo, aquela coisa toda, e agora o que eu vou fazer de diferente? Né? De que maneira eu vou começar? Claro, são metas para todo ano, mas eu posso dividir ela em coisas menores. Começar a ler mais, começar a orar mais, começar a conhecer outros lugares, mas acima de tudo, fazer do momento onde eu estou um momento de encontro também com Deus. Ou seja, não tirar férias de Deus, mas tirar férias com Deus. E esse momento de meditação não precisa ser uma coisa só sua. Você pode aumentar, de repente, o tempo do culto familiar. Cantar mais, deixar as crianças escolherem as músicas que elas mais gostam. E aí tornar aquele momento um pouco mais assim prolongado e também mais gostoso, não é mesmo? A criatividade não tem limite, né? Não. Eu lembro um amigo que foi viajar para o exterior e tinha criança ali de 5 anos, 6, 7 anos, que começa aquela fase perguntador, né? Por quê? Por quê? E começou a perguntar, por exemplo, de por que eles falavam diferentes. E não é que ele foi de novo lá na Bíblia? Explicou a questão da Torre de Babel, como é isso, e falou da volta a Jesus, que é um tema muito lindo, que aí todos vão ter aquele momento, que um vai entender o outro. Então, busque, peça sabedoria para Deus e faça assim, eu vou sair de férias, eu vou sair de férias. Tem a sua lista. Primeira coisa que vai dentro, põe a Bíblia lá. Não deixa lá. Ah, mas eu tenho no celular. É legal, pode mas tem outro, exatamente, pode acontecer alguma coisa, pode estar ali. Então coloca as coisas ali, coloca uma roupa legal e seja criativo, busque lugares. Às vezes até em determinados museus, às vezes até em determinadas igrejas que eu vou visitar, eu começo a ter uma noção um pouco diferente, parques, lugares, mas acima de tudo, separe uma parte do seu dia para ter a comunhão com Deus. Mesmo que seja num avião, num trem, em algum lugar, eu levo os pensamentos e sei que Ele está comigo todos os dias, até nas minhas férias. Tá certo. Pastor, obrigada mais uma vez por ajudar a gente a abrir um pouquinho a nossa cabeça com relação à saúde espiritual. A gente vai para um rápido intervalo, na volta você vai conferir aqui comigo uma deliciosa salada de alcachofra. Não saia daí, porque se você sair, você vai perder. A gente já volta.